O mangá começa com uma garota caminhando por um beco tranquilo. Ela para ao encontrar um garoto amarrado por uma corrente de madeira. Ela franze a testa e murmura que o comércio de escravos é proibido em seu país. Intrigada, ela pensa por que o garoto está amarrado. Seus olhares se cruzam, curiosos. Notando sua aparência incomum, ela percebe que ele é humano. Logo, ela o leva para sua mansão. O tempo passa e agora o garoto, Haru, a serve lealmente. Certa tarde, ela se espreguiça em seu trono, suspirando que a vida se tornou insuportavelmente monótona. Ela já fez de tudo, desde buscar aventuras até participar de grandes eventos, mas a paz persiste, deixando-a entediada. Virando-se para ele, ela pergunta se há algo que ela ainda não tenha feito. Haru sorri e diz que ela deveria se casar. Ela descarta a ideia com um gesto de mão, zombando dela, e pergunta com quem ela se casaria. Ele a interrompe em tom de brincadeira, apontando para si mesmo. Sua expressão congela, e então seu rosto fica vermelho enquanto ela retruca que ele não deveria brincar com essas coisas. Quando ele diz que gostaria de ter uns 8 filhos, ela quase grita de incredulidade, chamando-o de louco. Imperturbável, ele diz para ela não se preocupar e insiste que o vínculo entre eles já é forte o suficiente. Quase lá. Ela protesta, dizendo que não se lembra de nada parecido, mas ele continua suavemente, dizendo que desde que ela o encontrou, ele só olhou para ela. Ela o ensinou tudo o que ele sabe, para ele, ela se tornou seu mundo inteiro. Então, não parece estranho pensar que eles possam ser um casal. Atordoada, ela sai furiosa, se perguntando o que aconteceu com ele. Ela se lembra de como ele costumava alimentá-la e massagear suas costas e começa a se perguntar se, de alguma forma, passou a impressão errada para ele. Buscando conselhos, a princesa encontra sua criada Maibel na cozinha e explica a situação. A criada para de lavar a louça, ouve e dá de ombros, dizendo que Haru sempre foi um tolo que não consegue perceber o clima e fala o que lhe vem à mente. Mesmo assim, acrescenta, ele era apenas uma criança quando a princesa o acolheu. A princesa suspira suavemente, comentando que os humanos realmente crescem rápido, e admite que Haru se tornou um homem muito bom. Suas bochechas coram enquanto ela diz isso, percebendo o olhar curioso da criada. A criada inclina a cabeça e provoca, perguntando se sua senhora por acaso gosta dele. Mas antes que possa terminar, a princesa se atrapalha e exclama em negação, com o rosto agora completamente vermelho. Ela insiste que não é nada disso, mas seus pensamentos atraem ao perceber que a suposição da criada está correta. Mesmo assim, ela tenta argumentar que conhece Haru desde criança e que seria impróprio, especialmente considerando seus 340 anos. A criada simplesmente concorda que isso explica tudo. Mais tarde, enquanto caminha em direção ao quarto de Haru, a princesa reflete que não é nenhuma surpresa, os sentimentos dele por ela sempre foram óbvios, e ela está mais chocada por eles ainda não estarem juntos. Ela se lembra de como ele a elogiava frequentemente, dizendo que qualquer penteado combinava com ela, sempre a fazendo corar. Quando a criada chega à porta e entra, encontra a princesa com Haru. Ela menciona que ele disse uma vez que queria se casar com sua senhora e começa a repreendê-lo levemente. Haru, abraçando a princesa, declara que está falando sério. Ele diz que ama sua mestra com todo o seu coração e que cada palavra é sincera. O rosto da princesa fica vermelho, atônita com a ousadia dele, até que ele diz o seguinte, que se sentiria satisfeito por 3 refeições apenas lambendo-a da cabeça aos pés. Ela grita para ele parar de dizer coisas ridículas enquanto a criada ri. E sugere que eles poderiam se casar logo. A princesa gagueja, dizendo que não era isso que ninguém queria dizer. Mas Haru sorri e concorda que sim. Completamente sem jeito, ela gesticula, dizendo que não há como se casarem de repente e que deveriam pelo menos começar a namorar. Seu rubor se intensifica enquanto ela murmura que ele é realmente um caso perdido. Harry inclina a cabeça, confuso, dizendo que eles ainda não estão juntos, que claramente não estão na mesma sintonia, e sugere que simplesmente comecem a namorar. A princesa gagueja com a rapidez com que ele aceita, tentando se analisar enquanto lembra de que ela é sua mestra e ele seu servo, e que suas raças diferentes complicam as coisas, embora ela acrescente suavemente que não é impossível tentar. Suas bochechas coram enquanto ela diz isso,
e a criada percebe o quão genuinamente feliz ela parece. A princesa então menciona casualmente comerem parfetos juntos como conversa fiada, e a criada que os observa pensa que eles são um casal bobo. Memórias passam pela mente da criada, Haru penteando os cabelos da princesa, arrumando-os, dando-lhe sorvete na colher, banhando-a e até dormindo ao seu lado. No entanto, hoje, ela se sente diferente. Quando confronta Haru sobre isso, ele simplesmente abraça a princesa, fazendo-a corar ainda mais. Ele sorri, dizendo que não podem fazer coisas assim apenas como mestre e servo, e que está realmente feliz por serem um casal agora. A princesa, emocionada, pede desculpas baixinho, solicitando que fiquem assim por um tempo. Mais tarde, sentada sozinha em sua cadeira, ela reflete que isso não é tão ruim e se pergunta se, continuando a namorar assim, eles realmente acabarão se casando. Ela abraça o travesseiro, lembrando-se dele falando sobre querer 8 filhos, e pensa que talvez não pareça tão terrível até perceber o que ter filhos realmente envolveria. Ela enterra o rosto no travesseiro, envergonhada. Por trás, Haru, a voz assusta, ela pergunta o que está fazendo. Ela se endireita bruscamente, perturbada, exigindo saber há quanto tempo ele está ali e deixando escapar que definitivamente não está pensando em filhos. Ele apenas inclina a cabeça, perguntando se é verdade, fazendo-a corar ainda mais e se perguntar por que está tendo pensamentos tão impróprios. Ele tira o paletó e a gravata em silêncio, e ela o encara, pensando no que diabos ele está planejando. Ele comenta que estava apenas se perguntando se era isso que ela queria dizer e se aproxima. Ela entra em pânico, gritando para ele esquecer, mas ele a provoca, dizendo para ela não ser tímida. Ela sussurra que é demais, e ele sorri, dizendo que adora a honestidade dela. Ela cora furiosamente, insistindo que ambos precisam ter certeza. Ele responde que agora são um casal, então não há problema. Ele se inclina para frente até que ela explode dizendo que deveriam deixar de lado toda a conversa sobre casamento por enquanto. Haru congela, claramente chocada, e depois permanece sentada em silêncio, perdida em seus pensamentos. Haru se aproxima por trás e pergunta suavemente se ela ainda está brava. Ela responde, não muito. Mas ele murmura que a culpa foi dele. E, meio brincando, pergunta se ela descobriu que ele lambeu o rosto dela enquanto ela dormia. Ela se vira bruscamente para ele. Chocada, ela exige saber se ele realmente fez aquilo. Do lado de fora da porta, a criada escuta pela janela, a sobrancelha franzindo enquanto se pergunta o que ele aprontou dessa vez, mas suspira, pensando que não adianta mais se preocupar com Haru. Enquanto isso, a princesa caminha pelo corredor, ignorando as tentativas de Haru de se explicar. Interiormente, ela se repreende. Ele é um idiota por agir do nada. Isso nunca daria certo. Ela é sua mestra, uma demônio, e ele é um servo humano. Seus mundos são muito diferentes. Em sua mente, ela se vê diante de um túmulo segurando uma flor, o coração apertando. Nesse instante, Haru a alcança e gentilmente segura sua mão, pedindo desculpas com um sorriso nervoso. Sua reação foi tão fofa, diz ele, que perdeu o controle. Ela hesita, admitindo que talvez tenha exagerado. E ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que jamais faria algo que ela realmente detestasse. Sua respiração começa a tremer como se fosse chorar. E Haru, em pânico, se pergunta se ela o odeia tanto assim. Ele se inclina para mais perto, pedindo desculpas repetidamente até que ela finalmente o chama pelo nome e o abraça. Ele congela, sem entender o que acabou de acontecer, enquanto ela fecha os olhos e pensa em como o abraço é reconfortante. Haru cora violentamente, perplexo com a repentina intimidade e até mesmo se perguntando, de forma absurda, se está com algum tipo de humor estranho. Ela levanta o olhar, com os olhos ainda marejados, e diz a ele que isso é vingança, que agora ele entende seus sentimentos, então ele não deve fazer coisas tão estúpidas novamente. Ele sorri, prometendo que não fará. Ela aperta seus braços, pensando em como esse calor, essa voz, esse corpo um dia desaparecerão. Então, mesmo que seja só por agora, ela quer segurá-lo. Ela pede suavemente a Haru que segure sua mão. Ele sorri e murmura algo sobre a menstruação dela, e ela pisca,
completamente confusa, respondendo bruscamente para perguntar do que diabos ele está falando. A história muda para um flashback. Quando a princesa traz o pequeno Haru para casa pela primeira vez, ele se agarra ao travesseiro e treme à noite. Ela percebe e o chama silenciosamente para mais perto, envolvendo-o em seus braços na cama. Ela acha natural que o único humano entre demônios tenha medo e promete protegê-lo. Não importa o que aconteça. Ele murmura um suave boa noite e eles adormecem juntos. No momento, enquanto ela está deitada ao lado de Haru, ela cora, lembrando-se de como o abraçava quando criança, e agora é ele quem a mantém em seus braços. Naquela noite, a voz dele soara estranhamente enganosa. Amanhã chega e ela se senta, observando seu rosto sereno e refletindo sobre como ele realmente gosta dela. A dúvida começa a surgir sobre se deveriam continuar dividindo a cama. E se ele tentar algo? Haru se mexe e a cumprimenta alegremente enquanto ela sai da cama, tentando se recompor. Mais tarde, enquanto lê documentos, ela percebe a presença dele quando ele pergunta se algo está errado. Ela hesita antes de dizer que ele já é adulto e não deveria ter vergonha de dormir com ela. O sorriso tranquilo dele a faz perceber a resposta, mas ela insiste, perguntando se isso não o incomoda como homem. Ele inclina a cabeça, confuso, até que ela, sem jeito, sugere que ele talvez esteja nervoso. Ele pega a mão dela, incentivando-a a explicar, e ela gagueja, constrangida. A resposta sincera dele a atinge em cheio. Ele admite que o perfume dela o excita e que a respiração suave dela o comove, confessando que ela até o chama pelo nome enquanto dorme. O rosto dela queima enquanto ela o repreende, mandando-o parar de falar. Mais tarde, encolhida numa cadeira, ela murmura para si mesma que realmente não deveria ter perguntado. A empregada sorri de canto, comentando que Haru ainda é uma ele ainda tem um coração de menino, então algumas coisas acabam escapando. Ela acrescenta que o fato de ele sempre ter sido respeitoso diz muito sobre seu caráter. A princesa pisca, respondendo suavemente, mesmo. A criada sorri para si mesma, pensando em como sua senhora ainda é inocente. Insistindo um pouco mais, ela pergunta por que a princesa não se importou em compartilhar a cama até agora. A princesa admite que parte dela ainda vê Haru como a criança que ele um dia foi. Depois de viver tanto tempo, parece que foi ontem que ele era apenas um garotinho. Aceitar que ele cresceu é estranho. A criada concorda com a cabeça, dizendo que é natural. Afinal, sua senhora o criou durante todo esse tempo e ele deve ser muito precioso para ela. A princesa concorda, chamando-o de a menina dos seus olhos. A criada ri, dizendo que entende. Haru também é como um irmãozinho para ela. Ela se lembra de como ele era tímido e obediente, sempre seguindo por aí. A princesa sorri, lembrando-se de como ele foi perseguido por piadas cinzentas até chorar. A criada suspira interiormente, imaginando quanto ele mudou desde então. Mais tarde, a princesa se aproxima de Haru e lhe diz que eles deveriam parar de dividir a cama. Ele congela, surpreso. E pergunta por quê. Ela calmamente o lembra de que já explicou. Não é bom para eles continuarem assim agora que cresceram. Ela aponta que ele às vezes age por impulso e que ambos precisam de limites claros. Haruer coça a bochecha dele, admitindo que ela está certa, mas diz que ele ainda quer ficar ao lado dela. Ela o encara, perguntando se ele não poderia ao menos negar, mas ele simplesmente acena com a cabeça, dizendo que ela não está errada. Os lábios dela se contraem e ela murmura que a honestidade dele é uma faca de 2 gumes. Ela ordena que ele durma no próprio quarto. Em vez disso, ele se enrola em um lençol e senta-se teimosamente na cama, insistindo que não vai sair. Ele murmura que só quer ficar perto dela, que ela sempre lhe trouxe conforto. Ela o repreende, dizendo para ele parar de falar coisas tão dramáticas, mas ele se esconde debaixo do lençol e diz que não vai se mexer até que ela o deixe ficar. Ela suspira, pensando que ele só age com tanta teimosia em momentos como esse. Ela lhe diz que ele não é mais criança. Haru senta-se, de olhos fechados, e diz baixinho que ela ainda o trata como tal. Ele se pergunta se ela preferia as coisas quando ele era menor, porque agora que ele está mais velho, talvez ela não precise mais disso. Ele não quer mais nada com ela.
Sua voz treme ao admitir que só se sente calmo quando ela está por perto. Ele tenta dormir sozinho, mas as lembranças antigas sempre retornam. Ele se desculpa, dizendo que sabe que deveria ser mais forte agora, mas às vezes é difícil. Sem dizer uma palavra, ela o abraça. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo. Ela gentilmente diz que ele deveria ter dito algo antes, que não precisa carregar tudo sozinho. Depois de todo esse tempo juntos, o passado não muda o quanto ele significa para ela. Ele olha para cima, com os olhos arregalados e as bochechas coradas enquanto ela continua. Seja como família.